Olá, querido e querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao movimento Consciência Hebraica. E hoje você já sabe, se nos acompanha, hoje é dia especial aqui no Consciência Hebraica, porque é o dia das parábolas de Jesus. Realmente um movimento extraordinário que saíram dos lábios do Mestre, né? Nós estamos no episódio 38. Já é a quarta parte, onde nós estamos vendo a parábola dos talentos e das minas. Hoje, dia 14 de março de 21. E nós vamos avançar para aquele nosso resumo. Nós sempre damos uma pequena ideia aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, do porquê Consciência Hebraica. Das 4 potencialidades humanas, físico, emocional, mental e essencial, a potencialidade essencial, a faculdade essencial, a que nos distingue. E nós temos dentro dela 4 instâncias muito interessantes. E a principal é a consciência, pois dela vem o arbítrio, com o arbítrio a possibilidade de vontade e o amor, uma palavra muito desconhecida, misteriosa e que é algo a ser sondado por todos nós, né? O hebraico e o judaico para nós é aquilo que é universal, pertence a todos os povos, na verdade pode se traduzir por espiritualidade humana, e o judaico aconteceu no Oriente Médio, uma história que sintetiza essa essência da espiritualidade humana. Uma coisa como universal e local, né? Música clássica, filosofia, acontece em um povo, mas pertence a toda a humanidade. Jesus agrega a influência do helenismo, né, da cultura greco-romana, influenciou demais a maneira de vermos Jesus. Os pais da igreja também, Agostinho, Aquino e Lutero, se influenciaram demais por essa visão. Nós queremos um Jesus mais à hebraica, esse é o nosso objetivo, buscar esse olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. E se você acompanhar esse curso do início ao fim, verás por quê que não há comparação na literatura e no pensamento universal das parábolas de Jesus. Uma boa viagem, e nós oferecemos o nosso veículo, o nosso jato cósmico crístico para que você decole, né? Bom, deixa eu te dar as boas-vindas, seja bem-vindo, é uma alegria te receber aqui. Nós estamos fazendo uma verdadeira navegação por essa parábola, já é o 4º episódio, acho que nenhuma das parábolas ocupou tanto espaço assim. Mas vale a pena, ao final da parábola dos talentos, vamos dizer assim, mais completa, nós vamos abordar a parábola das minas, que é uma parábola correlata, né? Uma parábola que tem muita similitude, é muito parecida. E nós vamos destacar só os pontos fundamentais. Então, o que é que nós estamos vendo com essas parábolas, né? Nessa série? O potencial e a atualização do potencial humano e uma coisa que temos que admitir, né? Há uma participação real nossa. O nosso arbítrio é para valer. Você tem tomado decisões ou você tem atribuído a tua vida ao destino ou a influências cósmicas, espirituais, etc. Se isso tem sido uma desculpa para você, segue aqui o nosso alerta, né? O Ministério da Saúde adverte que assumir a responsabilidade sobre a sua vida é bom para a saúde, né? Então, assim, nós realmente participamos, né? É claro, evidentemente, a divindade é o substrato de tudo, está na base de tudo, né? Mas ela abriu um espaço incrível nela própria, sendo ela o infinito, e você é um co-criador. Então valorize isso, é muito importante a capacidade de você decidir coisas. A impossibilidade de neutralidade diante da vida e do seu propósito, é o nosso ministério advertindo aí, né? A liberdade e o arbítrio que geram uma consequência que é a responsabilidade. Vamos falar sobre graça ativa e graça displicente, né? É uma coisa muito interessante no nosso último episódio, que deve ser o 5º, ok?
misericórdia, compaixão, como salvação humana. São palavras lindas e maravilhosas. E vamos, no final de tudo, ver um texto adicional de Paulo e de Isaías, para conceituarmos bem graça e o esforço nessa nossa visão de divindade. E vamos ver aqui o conceito de tormento eterno, sofrimento eterno. Acho que é algo que questiona, né, que está na cabeça de muitas pessoas, e nós vamos dar uma olhada disso. Bom, nós estamos avançados, né, na nossa parábola, então eu vou sugerir a você, evidentemente, que volte no primeiro episódio para você pegar o contexto. Eu não vou recontextualizar tudo, né? Vou seguir aqui adiante. Então, se você perdeu os outros episódios, assista. Nós já estamos no símbolo e no simbolizado, que é a última parte que fazemos no estudo da parábola. Eu vou ler aqui o texto com você e aí depois vamos ver o que ele contém. Então, Mateus 25:30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Bom, até aqui, então vamos ver assim o símbolo e o simbolizado disto, né? Trevas exteriores, símbolo do tempo, da morte e do abismo. E nós vamos situar bem que morte, né? Pranto e ranger de dentes, consciência da falha existencial humana diante do eterno. Bodes e ovelhas, não mais um gradiente, mas uma definição. O amor, a qualidade que forma o humano à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o amor, na sua visão mais profunda, é o próprio Espírito Santo de um homem que se tornou Senhor, que é o Messias, que é o Cristo e que é Yeshua, ou mais conhecido aqui como Jesus. Então, o amor profundamente é a própria essência de Jesus, né? Então, vamos ver cada uma das coisas aqui. Deixa eu falar para você algo importante, né? Muita gente no espiritualismo, nas religiões, no próprio cristianismo, tem aquela visão de Jesus, né? A gente vê até assim nas pinturas, nos quadros, né? Primeiro aquele Jesus bem romanizado, né? Bem grego, né? Cabelo meio cacheado, meio aloirado, aqueles olhos azuis, né? Profundo, e aquela cara assim de eterna compaixão, né? Evidentemente, isso é bem colocado, né? Mas tem um aspecto que precisa ser compreendido. Eu queria despertar a tua consciência para isso, né? Normalmente, Jesus é colocado como Cordeiro de Deus, a ovelha oferecida em sacrifício, né? Essa imagem da ovelha, do cordeiro, ela é uma imagem totalmente pacífica, né? Uma das características que os criadores, que consta neste animal, é que parece que a ovelha, indo ao matadouro, ela tem o pressentimento, né? Ela tem a sensibilidade que vai morrer, parece que ela chega a derramar lágrimas, no sentido de sentir
à proximidade da morte, mas ela não reage. Né? E parece que o bode é completamente diferente. Ele diz que quem lida com bode, que o bode, quando está sentindo algum perigo, que ele esperneia, berra, dá chifrada, dá bodada para tudo quanto é lado. E assim, esses dois animais foram formados como símbolo da natureza crística e anticrística. Tudo bem, acho que você que está aqui no nosso curso já deve ter visto isso. Mas eu queria lembrar a você, é uma coisa que poucos comentam, né? Que é a segunda vinda de Jesus. Então, nesta primeira vinda, a versão cósmica do Senhor Jesus, formado na genética, na eugenia do povo de Israel, que nós estamos vendo bem agora no nosso outro curso, o Amanhecer da Consciência Hebraica. Se você quiser nos conhecer mais, eu indico esse playlist no nosso YouTube, aí, Consciência Hebraica. Vá lá no playlist O Amanhecer, pegue do primeiro episódio, você vai ver o início de tudo ali. Nós estamos vendo a eugenia, né, o processo de formação genética de Jesus no povo hebreu. E essa primeira formação de Jesus o traz como o manso, o humilde cordeiro submisso e que foi vilipendiado, né, desmoralizado, né, foi crucificado como alguém que era a morte da pior imoralidade, né, o pior tipo de morte para o pior tipo de condenado, foi a que ele se submeteu e foi até a morte de cruz. Né? Ok, mas a sua segunda vinda, poucos destacam, né, o que é chamado de a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. E muita gente não compreende o Apocalipse, né, devido à violência, ao que o Apocalipse descreve de destruição. Então, eu queria assim, alertar você, nós vamos ver inclusive passagens nesse estudo, por isso que eu estou te dando esse contexto, né? Evidentemente, para que o propósito da divindade, Yahvé Elohim Adonai, Deus, o eu sou que sou, a divindade eterna, suprema, ela criou o tempo, né? E esse abismo que é o tempo, a morte, depois a formação do universo, que é posterior à formação do abismo, o universo já nasce mesclado dessa quarta dimensão do tempo, da morte, das trevas, né? Então, quando nós falamos em descriação de tudo isso, isso tudo foi criado no tempo e não vai ser eterno, vai ser descriado, vai ser desfeito. Então, isso tudo é chamado a ira de Deus e a ira do Cordeiro e o desfazimento do tempo. E, infelizmente, né, das consciências cristalizadas por escolha, por opção, por definição de cada individualidade. Você está definindo a tua vida com as escolhas que você faz. Se você não escolhe o que é eterno, você vai escolher o que é temporal. E uma vez escolhido o temporal, à medida que o tempo for desfeito, isso vai gerar destruição. Então, isso é chamado a ira de Deus ou a ira do Cordeiro. Não porque Jesus esteja nervoso, irado, ou que Deus esteja querendo se vingar, ou que ele esteja... Não é nada disso. São usados emoções humanas, sentimentos humanos. A ira talvez seja um dos mais fortes impulsos instintivos, destrutivos do ser humano. Você vê alguém tomado pela ira, a pessoa fica totalmente irracional. Então foi usado este elemento para simbolizar a destruição do tempo, que é necessário, é fundamental, é importante, é maravilhoso que isso aconteça, né? Evidentemente, as consequências disso cosmicamente se verá. Ok? Então, atente para esses dois aspectos quando você
for aqui entender a parábola, e nós vamos agora entrar em alguns aspectos, eu vou pegar o gráfico para ajudar, né? Então aqui, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, trevas exteriores, aí nós vamos precisar do nosso gráfico da criação. Eu vou usar o gráfico circular, que eu acho que ele vai dar para nós bem essa ideia que nós estamos precisando. Então eu vou pegar aqui o gráfico e aproximar para você. Você está vendo aqui, ó, a primeira dimensão. Vamos pegar bem aqui antes do abismo, ó. Dimensão atemporal. Então aqui é a essência, o ser supremo e infinito. A divindade, Yahvé Elohim Adonai, né? Se você pegar aqui nas laterais do nosso gráfico, você vai ver essas dimensões que os anjos, e aqui o símbolo do infinito, a celestialidade, o céu, né? Ok. Então, desta dimensão, começa a ver a descida. E nós temos aqui a dimensão do Rio Jordão, olha, ou o Mar Vermelho, né? São dois símbolos geográficos que separam o atemporal nessa dimensão. Aqui é necessária a formação do abismo. Olha aqui, região abissal. Então, neste gráfico é interessante, porque nós temos aqui, ó, o abismo envolvendo o universo. Agora você vai entender melhor. Ó, suprema divindade, unidade, perfeição, né? Aqui, o incognoscível, ou seja, não pode ser, não cabe na nossa mente. O eu sou o que sou. E aqui você tem a formação do abismo. Ó, vou colocar bem o abismo para você perceber aqui, ó. Essa região toda, que pode ser chamada do finito, ou de morte, pode ser chamada de tempo. Não é material. O material está aqui dentro, no universo. Essa dimensão é imaterial, é energético, mas é temporal, mas é finito, mas é morte. É o abismo, ou na linguagem das escrituras pode ser chamada de Satanás, que é o próprio tempo, que é a própria morte, como Deus pode ser chamado a vida, né? Então, aqui, não que vida e morte sejam antônimos, né? Não se trata disso. Não é nessa visão, mas muito mais profunda do que isso. Então, aqui, ó, você tem aqui o universo. Aqui você entra nos 15 bilhões de anos-luz da ciência, estrelas e etc, né? Então, nesse gráfico, você vai perceber que, uma vez descriado o universo, quando houver a descriação do universo, ainda vai haver aqui o abismo. E o abismo, quando nós estamos aqui na nossa passagem, né? Quando fala em trevas exteriores, ó, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. É esse abismo. Então, quando você agora pegar o nosso gráfico paralelo, deixa eu colocar ele para você. Você vai entender já de uma outra maneira. Ó. Esse é o mesmo gráfico, o mesmo conceito, só que com uma visão geométrica diferente, ele vai dar uma outra possibilidade para a gente. Ó. Aqui, ó, você vai ter lá em cima o infinito, né? Suprema divindade, o zero, a unidade de perfeição, o incognoscível, eu sou o que sou. Aqui começa a descida do verbo, né? Então aqui manifestação do céu, depois ó, novamente o Rio Jordão, só que aqui está no paralelo. E aí a formação do abismo. E depois do abismo, a formação do universo. É que lá você vê ele circularmente. Então aqui, evidentemente, o universo está dentro do abismo, né? Essa possibilidade que esse gráfico não dá. Aqui, olha, vamos lembrar, o verbo vem fazendo a descida, ó, porque o conceito de divindade e de Deus, né? A divindade se manifesta em Deus como poder, sabedoria e ação, verbo. E o verbo vai fazendo a descida realizadora. Então ele forma o abismo, depois forma o universo. A gente costuma brincar que nós estamos onde o verbo faz a curva. Aqui, ó, neste ponto do nosso gráfico. O verbo congelou aqui, certo? Aqui começa a história humana, aqui começa a formação da vida na Terra,
e o desenvolvimento da humanidade, os milhares de anos de cultura, até a formação do Senhor Jesus. Ele é o maior esplendor das 4 faculdades humanas, realiza o propósito da divindade, e agora ele transcende, né? Ou seja, ele, uma vez formado aqui, ele morre, depois ele é gerado novo, né? Nós não usamos a palavra ressurreição, porque ele não voltou a ter o mesmo corpo, ele agora teve um corpo gerado novo, um corpo capaz de fazer o quê? Ele fez a subida, foi aquele período que ele ficou, do momento em que ele desaparece lá na Galileia, diante daquelas 500 pessoas, até a vinda do Pentecostes, foram 10 dias, e 10 é o número do homem gerado à imagem e semelhança. Então ele fez a subida do verbo, ele passou o Rio Jordão, porque o corpo dele tem essa capacidade de resistência, e ele então assentou-se à direita de Deus, ele está na dimensão do atemporal, certo? Essa daqui é a sua realização hoje. Aqui ele se torna o templo da suprema divindade, ela se derrama integralmente neste templo, que é ele, o primogênito e unigênito, o primeiro templo gerado, mas como a divindade é infinita, né? Então lembrando aqui, ó, a divindade é infinita. Ela agora, como ela está em todo esse gráfico, ou seja, se você for ver o elemento azul, ó, ele está em tudo, ó, infinito, 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 infinito. Então agora, o infinito tem a qualidade do espírito de um homem, que é qual espírito? O espírito de Jesus, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então agora, esta qualidade que este homem tem na divindade se torna infinita. Então quem está na Terra entra em sintonia com esta qualidade, porque está no Wi-Fi de Deus, né? Agora Deus espalhou essa onda no seu infinito. A qualidade que era de um ser humano, o espírito que era de um homem, passa a ser o Consolador, passa a ser o Espírito Santo, passa a ser aquele que dá a qualidade para que o homem seja gerado à imagem e semelhança da divindade. Então vejam, o que nós fizemos aqui foi um grande resumo do projeto todo de Yahvé Elohim Adonai. O que ele quer? Gênesis 1:26. Façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Cria, manifesta os céus, cria o abismo, é necessário para que haja arbítrio. Depois vai até a formação do universo, plano mineral, vegetal, animal, animal hominal. A história humana começa, o homem vai se desenvolvendo, os seres humanos vão se desenvolvendo, até a culminância da maior consciência desenvolvida nessa história humana, que é Yeshua HaMashiach. Ele é morto, ele é gerado novo, o seu corpo agora resiste, ele tem um corpo transcendente. Agora ele pode ir em direção ao atemporal, o corpo dele resiste. Tá? Por isso que nós não chamamos de ressurreição. Lázaro, por exemplo, morreu e ele ressuscitou, ele voltou com o mesmo corpo que ele tinha. Depois ele morreu de novo, entrou em putrefação. Agora nós não podemos usar essa palavra para Jesus, o corpo dele o corpo dele nunca mais morre, né? O corpo dele agora é a vida infinita, transcendente, né? Então esse corpo dele nós temos que chamar de uma nova geração. E ele transcende, né? No 10º dia, os apóstolos recebem o Pentecostes. O que é o Pentecostes? É o próprio Espírito dele tendo se tornado infinito, entrado no Wi-Fi de Deus. Ah, mas o corpo de Jesus tornou infinito? Não, o corpo dele não. Deus tem corpo? Deus não tem corpo. Quer dizer, agora tem. Qual que é o corpo em que ele habita plenamente? Que a divindade, Yahvé Elohim Adonai, habita plenamente. Qual que é o corpo da divindade agora? É Yeshua. Ah, mas então Jesus deixou de existir? Não. Ele permanece sendo Yeshua. E Yahvé permanece sendo Yahvé. Mas Yahvé se derrama completamente em Yeshua. Ele é o primeiro templo vivo da suprema divindade. E isso está proposto para todos nós. Jesus quer irmãos ao lado dele, né? E ele está
trabalhando pelo seu espírito. Você está ouvindo tudo isso, isso vai despertar você para essa visão, para esse interesse, né? Por quê? Porque é a palavra dele, é o que ele trouxe. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando ele fala eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, ele sabe o que ele está falando. Não é uma questão de humildade, né? Ele falta com a verdade se não falasse o que ele é de fato. E foi o único iluminado que pôde dizer todas essas palavras. Você não vê isso na boca de Buda, você não vê isso na boca de Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegisto, Zaratustra. Você não vê na boca de nenhum iluminado essas palavras com esta ênfase, né? Todos apontam para um ser supremo. Jesus se revela como sendo a essência desse ser, evidentemente na formação final do seu processo, né? A última frase que ele diz na cruz, que é mal traduzida, né? Lá está escrito sempre está consumado, né? Os tradutores preferem porque a outra palavra é embaraçosa para eles, né? Mas a palavra que deveria ser a primeira opção de tradução pelo grego está aperfeiçoado. Eles não gostam porque acham que Jesus nasceu perfeito, né? Jesus alcançou a perfeição, né? Está aperfeiçoado, porque ali, a partir daquele momento, uma vez ele morto, nada mais o deteria. Ele tinha risco enquanto estava vivo. Ele poderia errar, falhar, poderia pecar. Mas Jesus poderia? Sim, poderia. Ele era humano, ele tinha um arbítrio, ele tinha essa mesma condição que nós. Então eu estou te dando toda essa visão para que você entenda esse ponto culminante agora da parábola, que é lançai-o nas trevas exteriores. Então, voltando para o nosso gráfico, o que são essas trevas exteriores? Vou dar um rápido aqui zoom para você poder entender a subida do verbo agora. Eu falei que nós estamos aqui congelados, né? Epa, vou virar aqui. Virando o universo de ponta cabeça. Então nós estamos aqui, ó, onde o verbo está congelado, né? Nesse ponto. Depois, ó, na Terra vai acontecer o quê? A história humana caminha. Aqui surge um ser humano chamado o Anticristo, tem a besta que vai surgir, tem as duas testemunhas. Aqui ocorre a morte de todos os crísticos, né? E isso tem um paralelo tremendo com a Arca de Noé, né? O nosso velho e bom Noé, lembra lá? Ali, todo mundo ali se desvirtuou de uma maneira. Quando ele entrou na arca, veio o dilúvio. Ló tem o mesmo símbolo, né? Ló estava na cidade lá de Sodoma e Gomorra. Enquanto ele não saiu de lá, o anjo não podia destruir a cidade. Mas assim que ele saiu, a cidade foi destruída. Ó, com a saída do crístico, o que fica é destruído. Tem um equilíbrio cósmico aí na relação da consciência humana com a Terra e com o universo. Mas isso é um absurdo, onde já se viu? Bom, acham qualquer absurdo dizer que o ser humano tem algum valor, né? Isso aqui é um planetinha com uma poeirinha perdida no espaço, não vale nada, né? A vida humana não vale nada. Não vale nada para quem? Não vale nada para quem? Se foi a divindade que fez tudo, que fez e decidiu que nós íamos ser gerados à imagem e semelhança dela, né? Porque as pessoas, falta desvisão, né? Entendimento aí. Então, depois desse momento, tem a descriação. Então, aqui o verbo sobe daqui, ó, ele faz a primeira subida, tá vendo? Ó? Olha aqui, a subida do verbo. E aqui a primeira subida dele, descrea, faz a descriação do universo. O universo fica descriado. Então aqui forma o grande lagar, que nós chamamos de lagar, né? O pisar das uvas que forma aquela massa de vinho, é aqui, ó. Mas o abismo continua, certo? E aqui depois, no lagar, é que tem a vinda de Jesus. Jesus não vem aqui no universo, tá? O pessoal está equivocado, né? Se o corpo de Jesus entrar aqui, ele dissolve tudo. O corpo dele hoje tem uma glória tamanha que ele não pode vir aqui no planeta Terra, no universo. Não tem como. Tá?
Paulo revela isso, né? Eu não separei essa passagem, mas ela está me ocorrendo agora. Paulo revela isso na carta a Timóteo, você pode procurar isso lá, no último capítulo da carta a Timóteo, primeira carta, onde ele fala o Jesus que habita na luz inacessível. Por que essa luz que ele habita é inacessível? Porque se você for com o teu corpo lá, dissolve tudo. Se for com o universo lá, dissolve tudo. É tanta energia, né? Imagina que o Sol, que é o nosso Sol, essa bomba gigantesca explodindo há milhões de anos aí, para nós é uma grande coisa, mas é um astro de quinta grandeza. Se for pegar o tamanho dele para outros astros, né? Agora, imagina você construir uma caixa para colocar o Sol dentro. Que engenheiro, que engenharia era essa para você colocar uma caixa onde você pusesse o Sol dentro e a caixa resistisse? Agora, toda a criação, fora o universo, o próprio abismo e tudo que foi criado, as escrituras revelam que perto do ser de Yahvé Elohim Adonai, que isso é como se fosse a barra do vestido desse ser, ou seja, uma costura lateral de um tecido que cobre o corpo dele, não é nem uma célula da divindade. Você consegue entender isso? Agora, o que é esta divindade se derramar inteira em algo? Que caixa é essa? Só ela podia fazer essa caixa, para ela se derramar e a caixa não dissolver. Essa caixa é Yeshua, é o primeiro templo cósmico que ela construiu. E tudo isso está de Gênesis a Apocalipse. Quem daria essa visão? Quem teria essa visão revelada para a humanidade toda? Os que quiserem, os de boa vontade. Mas Jesus viu isso tudo com 12 anos, com 18 anos, com 30 anos. Ele compreendeu tudo isso. Quando ele fala com 12 anos, a mim me convém tratar dos negócios do meu pai. Vocês acham que ele estava falando da carpintaria do José? Precisava ampliar, criar uma franchising? Você acha que era isso? Ele estava falando da divindade, de todo esse projeto gigantesco, bilhões de anos, né? E o ser humano, o ser humano não tem valor, não tem valor, não. Você não tem valor porque não entende nada da vida, da essência do universo. Isso tudo é uma fantasia, é fruto da insegurança e do medo humano, inventa essa história toda. Tá bom, você acredita no que você quiser, né? Você acha que isso tudo é incoerente, que essa visão não é tão grandiosa, revelada aí há milhares de anos, né, por uma intuição infinita, maravilhosa. Então, isso para nós entendermos o que é trevas exteriores. Olha, então aqui na subida do verbo, ela continua. Depois nós temos aqui o milênio, né, e aí a grande batalha do Armagedon. Você já deve ter ouvido falar na batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon é o dissolvimento do abismo. E o abismo é que são as trevas exteriores. Esse ex, que é fora, né? A palavra aí, exportar, por exemplo, é carregar para fora. Esse ex, na etimologia, quer dizer para fora. Essas trevas exteriores é para fora do que seria o eterno, né? Então, se você olhar essa dimensão aqui da vida infinita, as trevas seria o externo dessa vida. Mas, evidentemente, não é externo no sentido de estar fora, é só uma figura de linguagem, porque o Yahvé é infinito, tudo está dentro dele, não existe nada que possa estar fora. Mas, para nós compreendermos, é usado esse termo, né? Estaria fora do eterno, daquilo que é o próprio tempo. Então, vejam, o que acontece aqui nas trevas exteriores? A pessoa vai ser lançada no abismo se ela não tiver a qualidade necessária, se ela não escolher o atemporal. Lembre-se sempre que isso é uma escolha do ser. Tem pessoas que são antagonistas à vida, né? Então aqui haverá choro e ranger de dentes. Aqui são as trevas exteriores, aqui é o Armagedon, aqui é o lago de fogo e enxofre. Então, depois dessa grande viagem cósmica, né?
através dos nossos gráficos. O gráfico é muito bom, que ele ajuda bastante, né? Dá para a gente voltar aqui no nosso texto e você agora ter uma visão um pouco melhor, eu espero, né? Articulada aí do texto. Olha, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Então, o que são trevas exteriores? É o abismo, que vai ser transformado em lago de fogo e enxofre. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, ó, trevas exteriores, né? É o símbolo do tempo, da morte, do próprio abismo. Tá vendo? E o pranto e o ranger de dentes? É a consciência da falha existencial humana diante do eterno. Então, nós precisamos usar de sinceridade, né? A maioria dos espiritualismos, de modo geral, quer colocar florzinha em tudo, tudo termina com final feliz, tudo termina... Né? Mas não é bem assim. Nós estamos para valer, o arbítrio é para valer, você está fazendo escolhas. Né? Então, se você fica egocentrado, se você despreza a vida infinita, o que ela propõe para você, né? Se você vira as costas para isso, você está escolhendo a morte, você está escolhendo o abismo, você está escolhendo o tempo, você está escolhendo o teu ego, você está escolhendo... Então, isso tem consequências, tá? E tudo é uma questão de intenção, porque a graça e o amor, a compaixão, a misericórdia da divindade que te escolheu entre milhões de espermatozoides e óvulos, era uma combinação perfeita para ser você. Você é o eleito de Deus para o amor, né? Mas se você tomar um caminho onde você escolhe o teu ego contra a graça, contra o espírito da vida, né? Que você escolhe o teu próprio caminho, você quer que seja feito do teu jeito, você não quer ceder ao espírito da graça. Não. Lembre-se do arquétipo Caim. Abel ofereceu o que era pedido, a oferta correta. Agora, o Caim tinha uma espiritualidade, mas ele queria oferecer o que ele quisesse. Né? Lembre-se do profeta hebreu que exclama que o homem, o ser humano, assentado sobre as suas próprias fezes, né? Ou seja, a pessoa produz uma teoria do seu interior e aí se assenta sobre aquilo, ao invés de se assentar na rocha de Israel, que é Yeshua. Né? Isso tudo que eu estou falando aqui não é ideia da minha cabeça, mas se você pegar sinceramente as escrituras de Gênesis a Apocalipse, você vai enxergar alguma coisa mais ou menos como eu estou dizendo. Se você olhar sinceramente, pode ter interpretações ali para lá e para cá que não são fundamentais. O que é essencial está muito claro ali. Não? Yahvé é o único verdadeiro Deus, isso é muito evidente. Né? Yeshua é a salvação, é o Messias, ele é a providência divina para que você cresça, evolua. Ah, não, mas eu quero evoluir por mim mesmo, eu quero pagar as minhas contas, quero pagar os meus débitos, eu quero, porque tem outras vidas, porque eu mesmo sou o caminho, a verdade e a vida. Eu mesmo é que sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, você quer colocar isso? Você coloca. Mas cuidado, porque você está indo por um caminho que não vai te levar aí para essa consequência final aqui. Ó. E aí tem inclusive a consciência. Ó. O que a gente coloca aqui no final? Né? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Pranto e ranger de dentes, consciência da falha existencial humana diante do eterno. Né? Lembre-se que na parábola, nós já passamos, está no capítulo anterior, o servo fala, não, porque tu és um Senhor rigoroso, tu és um Senhor que colhes onde não semeaste, ceifas onde não plantaste, né? Então, a concepção que a pessoa tem da própria divindade é que está condenando ela, porque ele falou, bom, você tinha essa visão de mim? Então, você devia ter posto o meu dinheiro a juros, não precisava nem se esforçar.
Então, cuidado com essa ideia de esforço para a espiritualidade, trabalho de ego, né? Porque fica no arquétipo Caim, é um alerta, né? Então, haverá pranto e ranger de dentes, consciência da falha. As pessoas vão ver que tinham que ter agido de maneira diferente, né? Agora, ele deixa bem claro aqui, ó, todas as nações, tá? E quando o Filho do Homem vier na sua glória, o que é glória? Glória é ele formado à imagem e semelhança de Deus. Ele vai repartir a sua glória conosco, e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória. O trono é poder. Glória é ele gerado à imagem de Yahvé Elohim Adonai. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. Ó. Então, muita gente considera isso uma bobagem, mas esse evento cósmico aí, não exatamente dessa maneira, claro que isso é uma parábola, é uma figura, né? Mas nós vamos entender isso. Para você aqui compreender direitinho, vou te colocar o nosso gráfico aqui do ser humano. Ó. Hoje o que acontece? Né? Então, entendendo bem essa passagem. Hoje nós temos aqui, ó, a nossa natureza, ela é assim, ó. Lá da tua genética você nasce com uma natureza crística, que vem dos antepassados. Tem uma natureza anticrística também, ó. Isso daqui é o bode dentro de você, tá vendo? É o bode. E aqui está a ovelha dentro de você. Só que agora elas estão misturadas. Então, aí, se você perdeu, volte lá na nossa parábola do joio e do trigo, onde a gente explica bem isso. E há uma visão não muito correta aí no cristianismo, de um modo geral, né, que quando a pessoa se converte, que essa natureza bode aí some, desaparece, é tirada, mas não é tirada, isso vai até a morte, só a foice da morte, né, o símbolo hebraico da morte é uma foice. A foice que divide. Então você vai com essas duas naturezas até o fim. Tá vendo? Ó? Você é bode e ovelha, crístico e anticrístico. Só que lá em cima do nosso gráfico do ser humano tem um outro céu, está vendo? Esse céu de consciência. Durante a vida, por escolhas que você faz, que ó, essa tua natureza bode, ela quer atrair a consciência para ficar do lado de cá. E a natureza crítica quer atrair a consciência para ficar do lado de cá. Isso é que é metanoia, né? Isso é que é conversão. Quando a gente vê o texto de Paulo, né, porque ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não é um transporte fora de nós, é um transporte dentro. O Espírito Santo só é a única ferramenta cósmica que faz essa transposição, porque nós nascemos na nossa natureza anticrística, a gente é filho da natureza anticrística. Por isso que precisa da metanoia, que é meta é além, e nous é mente, você tem que ir além dessa mente natural. Então, quando você se converte, você fica com a tua natureza cristalizada aqui, no crístico. Certo? Aí você tem a vida. Por isso é que é graça, por isso que não precisa de várias vidas, porque é uma questão só de atitude, de amor, de receber a graça da divindade para ser transportado. Isso você não precisa de muitas vidas para fazer. Isso é uma questão de atitude, de consciência. Não tem esforço aí. Ninguém faz isso por esforço, por mérito. Não é por mérito que essa mudança é feita. Então, uma vez feito isso, há a morte. Se a tua consciência está no crístico, vai ser retirada essa natureza anticrística. Mas se você cristalizar a tua consciência no anticrístico e morrer, aí, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, companheiro e companheira, aí não tem jeito, você vai ser gerado dessa natureza do tempo. E quando o tempo for descreado, foi uma escolha que você fez. Então, nós precisamos
Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Jesus ensina tudo isso para nós. Só está aí tudo no Evangelho. Não estou inventando nada. Só pegar os textos você vai ver. Então, chegando lá, não tem mais bode e ovelha misturado. Aí lá só tem uma nação de bode e uma nação de ovelha. Porque a morte já fez essa separação. Você entende? É agora que você pode vir aqui para o texto e compreender direitinho. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com seus anjos, se assentará todas as nações reunidas e apartará, porque agora não tem mais mistura. Agora ou tem bode ou é ovelha. Depois da tua morte, depois da minha morte, é bem importante você entender isso. Não há mais o que fazer. Tá? O cristianismo aí tem partes, consciência de que há alguma possibilidade de mudança depois da morte, fazer missa, ou fazer... Isso tudo não está na essência das Escrituras. Os hebreus, a pessoa morre e acabou. Tá? Não tem mais como fazer nada. A questão é até a morte. É você despertar até a tua morte. É você escolher o caminho da graça, do amor, da compaixão, da misericórdia, você se entregar. Por que que você resiste? Por que que eu resisto? Por que que nós resistimos a Deus, ao amor de Deus, que é Cristo? Por quê? Por que não é essa entrega? Por que que você quer fazer do teu jeito? Por que que você quer escolher que é diferente? É o Caim lá, quer oferecer do jeito dele. E se ele for contrariado, ainda mata o Abel. Você quer matar o Abel dentro de você? O Abel está te chamando, falando, olha, não é desse jeito aqui, é desse daqui. Você fala, não, eu prefiro te matar. Você mata o Abel e fica com o Caim. Você vai virar um bodão, vai virar uma bodinha. A coisa é essa, tá? Então, aqui, presta bem atenção. Hoje nós vamos dedicar aqui praticamente o nosso estudo a essa situação, para a gente entender bem. Bodes e ovelhas, porá os bodes à sua direita, mas as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Bendito é aquele que realizou o propósito da divindade. Gênesis 1:26. E Pai é a divindade, porque Ele quer nos gerar a todos nós. Possui por herança. Olha, herança, deixa eu te falar uma coisa. Herança não é algo que você produziu. Qual que é o conceito de herança? Foi você que fez a herança do teu pai? Nunca é o filho que faz a herança do pai, é o pai que faz a herança do filho. Você paga alguma coisa pela herança? Paga o imposto lá. Isso daí é um problema sério dos governos, né? Mas assim, herança é graça. A espiritualidade do mundo inteiro não conhece isso, não sabe o que é graça. Então, se você é uma pessoa que busca a espiritualidade a vida toda e tem trabalhado, abra o teu coração para a graça. Nós temos uma revolta contra a graça de Deus. Você acha ela injusta. Você quer pagar a tua formação espiritual. Você não vai conseguir pagar. O preço ninguém pôde pagar esse preço. Só um pôde pagar. E quando esse pagou, não foi também por esforço. Jesus, você vê lá no batismo dele, como que ele alcançou aquilo. O que a voz disse? Esse é o meu filho. Olha, pega lá a passagem do batismo de Jesus. Esse é o meu filho esforçado e obediente. Esse é o meu filho cumpridor da lei e que fez tudo certo até agora, e por isso que ele tem nota 10 em tudo, é que eu amo, que é o que eu gosto dele. Não. A palavra lá, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus realizou o que ele realizou por causa do amor dele, por causa do prazer que ele tinha na divindade, a alegria dele. E o Pai se alegrava nele também.
tinha prazer nele, era uma história de amor ele com o Pai, com a divindade. E nós somos levados a essa história de amor. Você deve ser levado a isso, né? Então, olha, aqui o amor vai entrar, né? O que você vai ver aqui para frente não é esforço, não é obra de caridade, no sentido da pessoa ficar fazendo caridade. Queria que você entendesse isso aqui, ó. Benditos de meu Pai, possuí por herança, ó, não é trabalho, é herança, o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo. Mas está tudo preparado? Está tudo preparado. Você não tem que preparar nada. Esqueça que é você que tem que preparar. Está tudo preparado. É tudo graça, é o amor de Deus. Eu estou insistindo nisso, porque, infelizmente, nós, da espiritualidade, a gente tem uma tendência a ir pelo caminho da lei, do esforço, de pagar as coisas. E aqui no texto, olha, veja o texto com atenção, abra o teu coração para o texto. Está preparado desde a fundação do mundo. Agora, ele fala, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos, ou os ajustados, né, seria a tradução mais correta. Nós não somos justos, estamos longe disso. Mas então os ajustados lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à tua esquerda. Mas vamos voltar aqui então no amor. O amor é a qualidade que forma o ser humano à imagem e semelhança de Deus, ou seja, é o Espírito Santo do Senhor Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa. Esta caridade, este amor apontado no texto, não é fruto de esforço humano. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai transbordar nesses atos. Esta é a graça ativa de Deus. Qualquer pessoa saudavelmente envolvida pela graça, ela vai transbordar em atos de amor em relação àqueles que necessitam. Isso é natural. Isso não é fruto de um artifício religioso que você vai falar, eu tenho que me obrigar a fazer caridade, porque é a caridade que vai me salvar. Queria que você entendesse isso. Aí você coloca a caridade como fonte. É ela que te salva. Não. O que te salva é o Espírito da graça em Yeshua HaMashiach, que é gratuito, você não tem que fazer nada para isso. Agora, uma vez você envolvido por essa essência, você naturalmente vai amar, por prazer, a vida espiritual, por prazer, por amor à divindade, não para você ficar se esforçando em fazer atos de caridade e conquistar com isso, pagar o teu karma negativo e alcançar alguma coisa. Não tem nada, não é isso. Se você colocar isso dessa maneira, aí, lendo essa passagem, você vai lê-la de uma forma errada. Não é essa a essência. A essência é você, cheio do Espírito de Jesus, você transborda em atos amorosos. Não para pagar nada, porque você não vai pagar nada. Você não pode pagar nada. Então, aqui ele vai agora dar também o contrário disso. Quem não tem esse espírito de amor, ele diz, e respondendo o rei, lhes dirá, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha, tem a falha aí, né? Então, o que é esse pequenino irmão? Mas a caridade não pode escolher a quem ela é dirigida. Né? Mais ou menos, né?
evidentemente, você não sabe, ele não pode escolher em que sentido. Você nunca sabe em que ponto da vida da pessoa, em que momento da vida da pessoa, ela pode ser invadida pela graça. Então você vai amar a todos, o que você puder fazer por todos, você fará. Mas essa ação é dirigida àqueles que, em propósito final, vão chegar a filhos de Deus. Você quer que essas pessoas comam, que elas se alimentam, se vistam, que elas sejam cobertas, tudo para poderem realizar Gênesis 1:26. Essa é a essência. Se for só para ficar mais tempo aqui na Terra horizontalmente e não realizar nada, também não faz sentido nenhum. Então, é isso que eu queria só dar esse toque. O amor, ele tem essa essência realizadora na sua construção, né? Então, voltando dentro para entender bem, o que é o amor? É a qualidade que forma o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o que é isso que vai fazer tudo isso que está sendo dito aqui? É o Espírito de Jesus, não é a tua vontade religiosa. Aí quando fala aqui, apartai-vos de mim, está aqui, pequenino irmão, qualquer que pode chegar a filho de Deus. Então, você tem que ter esse objetivo, não só de encher a barriga da pessoa, mas de dar a finalidade da vida para ela, que é o mais importante. O que é o reino preparado? No atemporal não há sucessividade, só a simultaneidade. Então lá não houve um tempo em que não fosse preparado, lá está tudo pronto, né? Fogo eterno preparado, nós vamos ver mais para frente, no próximo capítulo, não perca, né? No nosso próximo episódio você vai ver o que é essa questão do fogo eterno. E diabo, Satanás e demônio, nós vamos ver esse conceito mais profundamente a seguir, né? Mas hoje nós já temos aí os nossos 50 minutos, então nós estamos chegando ao fim deste trabalho hoje. Nós somos um movimento Consciência Hebraica, nosso desejo é que tudo isso fale profundamente ao teu coração, despertando a tua consciência. Nós estamos no YouTube, inscreva-se, indique o nosso canal, deixe seu like, faça algum comentário, isso ajuda o nosso canal. Também estamos no grupo do Telegram, tudo que nós publicamos está lá, você tem um verdadeiro arquivo, você pode entrar nesse grupo também. Estamos melhorando Instagram e Facebook, você em breve encontrará também todo o nosso material lá. Shalom Adonai, que isso tudo disperse a tua consciência, te ajude internamente, faça o amor crescer em você, a relação tua com Yahvé Elohim Adonai, com o Deus infinito e o seu Messias, possa despertar no teu interior uma realização maravilhosa. Até o nosso próximo encontro, não perca, vamos ver conceitos fundamentais e profundos. Até lá!